Olá, colegas. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos, estudando aí dispositivo do Código Civil para o exame da ordem e também para concurso público. Hoje nós vamos falar sobre, continuando, nós iniciamos no último vídeo, falando aí sobre o artigo 42 da personalidade jurídica. Personalidade é a qualidade inerente da pessoa, seja ela física, natural ou jurídica. A personalidade é, sob o ponto de vista jurídico, o conjunto de princípios. O conjunto de princípios e regras que protegem a pessoa em todos os seus aspectos e manifestações. É a personalidade jurídica que torna a pessoa titular de direitos e de obrigações. É a personalidade jurídica que torna a pessoa titular de direitos e obrigações. Participante ativa do ordenamento jurídico, autônomo e responsável pela prática de seus atos. O artigo nós estudamos do 11 ao 21, nós tratamos do direito da personalidade, cuja proteção aplica-se tanto às pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas. Os direitos da personalidade são essencialmente direitos subjetivos e têm por objeto o valor essencial da pessoa. Quando nós estudamos nos dispositivos anteriores, nós falamos muito sobre a personalidade da pessoa física. Nós falamos direito ao nome, que é o direito da identidade pessoal, falamos do direito à imagem, não é isso? Agora, nesse dispositivo que nós dedicamos agora, nós vamos falar da pessoa jurídica, que nós já começamos a falar. Fala da pessoa jurídica de direito público, de direito privado, direito público interno e direito público externo. Pessoa jurídica é um instrumento, uma técnica jurídica é um instrumento, uma técnica jurídica que visa alcançar determinados fins práticos, como a autonomia patrimonial, e a limitação das responsabilidades. O direito de personalidade jurídica é a qualidade inerente ligada à pessoa jurídica, sendo determinante para o seu reconhecimento perante o ordenamento jurídico. A pessoa jurídica, caros colegas, ela necessita de uma personificação, para existir formalmente e ser sujeito de direitos e de deveres. Por isso que a lei prevê a possibilidade da pessoa jurídica não ser personificada quando há affectio societatis, ou seja, mas não há constituição formal da empresa. Se duas pessoas trabalham em conjunto
unindo esforços e patrimônios para alcançar um fim econômico comum, estão agindo em sociedade. E, como tal, são sujeitos de direitos e deveres próprios regidos subsidiariamente pelas normas da sociedade simples. Por não terem formalizado a empresa, consequentemente, por não terem atribuído competências e limitado responsabilidade, todos esses sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Tudo isso nós iremos falar detalhadamente nos estudos posteriores que nós iremos estudar. Vamos ver o que diz o artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Nós chegamos até comentar, não sei se vocês se lembram, né, no vídeo anterior, você pode até revê-lo ou vê-lo se você não assistiu ainda. Pessoas de direito público externo são os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. A ONU, não é isso que nós falamos? Então, vários outros órgãos que são regidos pelo direito público externo. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por seus atos, por atos de seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiro. Vocês estão lembrados que no último vídeo eu dei exemplo da prefeitura, que ela é sujeito, que é pessoa jurídica de direito público interno. Olha o que diz o artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte deles culpa ou dolo. Então preste bem atenção. Só haverá o direito de regresso se houver por parte do causador do dano culpa ou dolo. Preste bem atenção. Aqui nós estamos dizendo, esse dispositivo, que as pessoas jurídicas de direito público interno são responsáveis pelos danos causados a terceiros, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Professor, dê um exemplo. Muito bem. Um servidor prejudica um administrado. Um servidor municipal prejudica um administrado. Esse administrado entra com uma ação contra a prefeitura. A prefeitura perde a ação e tem que indenizar esse administrado, R$10.000. Neste caso, a prefeitura entra com uma ação regressiva contra o agente causador do dano. Se ele tiver causado por culpa ou dolo. Se não for nem por culpa, nem por dolo, não há que se falar em ação regressiva. Outro exemplo. Ato praticado por policial no desempenho de sua função.
Imaginemos que um policial armado está perseguindo um bandido. Defere tiros contra o meliante. Só que, por uma má pontaria, acaba por atingir um inocente, que não tinha nada a ver com o fato, mas foi atingido pelo revólver disparado pelo policial. O policial, enquanto agente público, causou um dano injustificado a uma pessoa. Pode essa pessoa atingida pelo disparo mover um processo diretamente contra o policial? Não. A vítima não pode instaurar processo contra agente público, mas sim contra o Estado, mas sim contra o ente público do qual esse agente é parte. Neste caso, como agente policial militar, a ação deve ser impetrada contra o Estado, já que o Estado é quem responde pela polícia militar. O Estado será responsável perante a vítima pelo pagamento de indenização decorrente dos danos provocados pelo disparo. No momento em que a vítima move uma ação contra o Estado, ela não precisa provar nem dolo, nem culpa desse policial. Porque quando se busca responsabilizar o Estado, a responsabilidade do Estado tem natureza objetiva. O que é responsabilidade objetiva? É a responsabilidade que se forma independentemente de dolo ou culpa. É a responsabilidade que se forma independentemente de dolo ou culpa. Uma vez configurada a responsabilidade objetiva da entidade pública do Estado, essa entidade deve superar a indenização, que poderá posteriormente ser movida regressivamente contra o agente provocador. A ação regressiva, ela busca rever aquilo que foi pago pela administração. Aquilo que o Estado pagou pela vítima será agora uma ação regressiva. O Estado, para responsabilizar seu agente, terá que provar perante o juiz que seu agente agiu com dolo ou culpa, o que faz que a responsabilidade do agente tenha natureza subjetiva do sujeito, condicionada à demonstração do comportamento doloso ou culposo. Ente público, responsabilidade objetiva. Agente público, responsabilidade subjetiva. Ente público, independentemente de dolo ou culpa. Agente público, existe prova de dolo ou culpa. A personificação da pessoa jurídica termina, via de regra, com o cancelamento de sua inscrição no registro próprio, registro civil das pessoas jurídicas ou junta comercial, que ocorrerá somente após a liquidação. O que é liquidação? O que visa a liquidação? A liquidação, ela visa a solucionar as pendências obrigacionais e destinar o patrimônio remanescente, ou seja,
a realização do ativo e a satisfação do passivo da pessoa jurídica. Relembrando, as pessoas jurídicas classificam-se em pessoas de direito privado e direito público. Direito público interno e direito público externo. As pessoas jurídicas também são classificadas de acordo com o modo de constituição. Contratuais, se o seu ato constitutivo for um contrato social. Contratuais, se o seu ato constitutivo for um contrato social. E institucional, se o seu ato constitutivo for um estatuto. Novamente, as pessoas jurídicas de direito, as pessoas jurídicas também são classificadas de acordo com o modo de constituição. De acordo com o modo de constituição. Se for pessoas constituídas por contrato, constituídas por atos contratuais, o ato constitutivo é o contrato social. Se for pessoa jurídica constituída institucionalmente, será por estatuto. Modo de constituição: contratuais, contrato social. Institucional, por estatuto. Muito bem. Nós agora vamos ler o dispositivo seguinte. É o artigo 44. O que diz o artigo 44? São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 1, as associações. Inciso 1, as associações. Inciso 2, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada, as empresas individuais de responsabilidade limitada. É o que diz o artigo 44. Nós vamos, um pouco mais adiante, nós vamos estudar cada dispositivo, cada inciso desse. Agora, o que eu gostaria é de começar a pontuar alguma coisa para vocês. Olha, o que é importante que vocês saibam. Deixa eu pegar aqui, começando aqui pelas associações. Nós vamos fazer uma pincelada rapidinho de cada um para vocês compreenderem, ok? Vamos lá. São pessoas jurídicas de direito privado. As associações. As associações constituem-se pela união. As associações constituem-se pela união de pessoas, que organizam para fins não econômicos. As associações constituem pela união de pessoas que se unem para fins não econômicos, sendo de caráter eminentemente pessoal. A criação das associações independem de autorização. Não dependem de autorização. Primeira coisa, ratificando, as associações constituem-se pela união de pessoas que se organizam, se juntam para fins não econômicos. Elas não têm fins econômicos.
sendo de caráter eminentemente pessoal. A criação de associações independem, não precisam de autorização governamental. Tanto é que é vedada, que é proibida a interferência do Estado em seu funcionamento. Sendo que somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Por ato administrativo, as associações não podem ser extintas e nem suspensas suas atividades. Somente por atos judiciais, por decisão judicial. Então, ratificando, é uma pessoa jurídica formada pela reunião de pessoas sem fim econômico. Não há entre os sócios entre os associados, entre os sócios, direitos e obrigações recíprocas, mas obrigações destes com a associação. Não obrigação de um com o outro, mas sim com a associação, consoante que determina seu estatuto. Que fixa a parte normativa do ato constitutivo. Constitui-se a associação pela inscrição no registro de pessoa jurídica, pessoa civil jurídica, aonde se faz de duas vias do estatuto, normalmente transcrito na ata da Assembleia de Fundação e assinada pelos sócios, pelos associados que a criaram. É comum chamá-las de instituto quando tem natureza cultural. É comum chamar as associações de instituto quando tem natureza cultural. De clube quando seus objetivos são esportivos, sociais ou de lazer. De academia de letras quando reúne escritores. De centro acadêmico quando agrega estudantes. Só pode falar em associação e somente se duas ou mais pessoas se reúnem. Ninguém forma uma associação individualmente. Para sua constituição, ela necessita de uma pluralidade de membros. Da mesma forma que o grupo, da mesma forma, presta atenção, que uma empresa visa o lucro, a associação não visa o lucro. Pelo contrário, as pessoas se reúnem sem estarem motivadas por uma finalidade econômica. A associação é diferente de sociedade, porque sociedade é uma pessoa jurídica formada pela reunião de pessoas com finalidade jurídica. É importante que você saiba que a associação se extingue quando realizados ou impossíveis de realização os seus objetivos, de acordo com o disposto no seu estatuto. Dissolvida a associação, o remanescente, o que sobrou do seu patrimônio líquido, depois deduzidas todas as despesas, se for o caso,
as cotas e frações reais de cada sócio será destinado a entidades de fins não econômicos designada no Estatuto da Associação. Se caso o Estatuto for omisso, não tiver descrito para qual entidade irá o seu patrimônio, por deliberação dos sócios, será para uma instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Eu falei com vocês que a sociedade é uma pessoa jurídica, com fins lucrativos. Então, o objetivo dessa sociedade é o lucro. A sociedade são pessoas jurídicas que buscam fins econômicos, que unem os sócios com um único objetivo: a obtenção de lucros através de atividade econômica. São pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e buscam a partilha entre si do lucro, do resultado da sociedade. Na sociedade, para sua constituição, não é necessário um patrimônio, um capital. O objeto e a sede disse que constitui-se uma sociedade, é necessário um patrimônio próprio que constitua garantia de suas obrigações. Preste atenção. Na sociedade, na constituição da sociedade, é necessário um patrimônio. Presta atenção. Eu acho que eu coloquei uma negativa aí, fazendo confusão com a cabeça de vocês. Se eu não coloquei, desculpa falando. Para a constituição da sociedade, que é diferente de associações, porque a sociedade visa fins lucrativos, visa um resultado. Então, para você constituir essa sociedade, é necessário um patrimônio, um capital, um objeto e a sede da empresa. Um patrimônio próprio que se constitui na garantia do cumprimento das obrigações da sociedade. Um objeto próprio e específico que deve ser lícito e possível. Qual que é o objeto da sociedade? Não pode ser a venda de maconha. Não pode ser a venda de produtos contrabandeados. Não pode. Tem que ser um objeto lícito. Um objeto lícito. As sociedades, elas podem ser empresárias, ou simples. A sociedade, elas podem ser empresárias ou simples, de acordo com a sua organização. Se a sociedade é explorada de forma empresarial, isto é, se a sociedade é explorada de forma empresarial, isto é, com a articulação dos 4 fatores da produção: capital, mão de obra, insumo e tecnologia, considera-se uma sociedade empresária. A pessoa jurídica da sociedade. Porém, quando ausente os elementos caracterizados da empresa,
é a sociedade simples. Direito comercial regula os atos da sociedade empresária, no passo que o direito civil da simples. No próximo bloco, daremos continuidade ao nosso comentário.